Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, hoje nós celebramos a festa litúrgica dos santos inocentes mártires. Iniciemos nossa manhã de segunda-feira, nesse tempo do Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os inocentes mártires que dão testemunho de Cristo, não com palavras, mas com sangue, lembra-nos que o martírio é dom gratuito do Senhor. As vítimas imoladas pela ferocidade de Herodes pertencem, juntamente com Santo Estevão e com o evangelista João, ao cortejo do rei messiânico e lembram a iminente dignidade das crianças na igreja. A memória desta celebração é datada já no século VI. É um dia importante para nossa meditação sobre o impacto de Cristo no mundo. A chegada de Deus ao mundo trouxe toda uma ira, despertou uma grande tentação do mal contra a obra de Cristo. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras e avaliarmos toda essa caminhada dos cristãos ao longo de mais de 20 séculos, vamos perceber que há um componente maligno de perseguição tremenda aos cristãos. A obra de Cristo, ela é perseguida, ela é obstacularizada, sempre haverá oposições à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade de Jesus, ela incomoda. O Evangelho é sempre um elemento profético que contrasta com as arbitrariedades que os homens vão produzindo ao longo dos séculos. Até mesmo em nós, o Evangelho cria um impacto. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós meditamos as palavras de Jesus, a gente percebe que elas são para nós mesmos. A palavra de Deus, ela, de certa forma, desaloja de dentro de nós todas as realidades que não cooperam com o bem, com o crescimento, com a verdade e que nos desalinham deste caminho tão bonito que é o caminho de nosso Senhor. Um caminho de sofrimento, como nós podemos meditar durante todo esse tempo do Advento e no início do Natal, as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório. O Cristo vive os elementos da paixão o tempo todo. A vida do Senhor, ela é marcada por estes sinais de sofrimento, de rejeição, de perseguição ao longo da sua vida. O cristão autêntico, que acolhe nosso Senhor na sua vida, que decide fortemente por Ele, vai sentir na sua vida esses elementos de perseguição de maneira muito visível. Os cristãos sempre foram odiados pelo mundo. A fé cristã sempre foi perseguida. Isso não é de agora. O que nós vemos no mundo, igrejas que são queimadas, destruídas, cristãos que são mortos, degolados, que são massacrados, isso não é de agora, é de sempre. Mas há um consolo no coração dos cristãos em relação à dimensão do martírio. Os mártires, eles entregaram suas vidas não com amargura, com revolta, com tristeza, mas com a alegria da esperança. A esperança nos bens eternos. Nós cristãos cremos, confiamos
e sabemos que existe uma pátria celeste preparada para todos os que perseverarem até o fim. Somos chamados a esta perseverança, a esta entrega constante a nosso Senhor, a esta vivência permanente da nossa comunhão com Deus. É tão maravilhoso esse elemento da nossa comúnio, da nossa comunhão com Deus, a comunhão com Cristo. A vida do cristão é uma vida crística, é uma vida marcada pelos sinais do Senhor, que nós já recebemos de maneira muito forte através do batismo, através da nossa crisma, e esta força ela vai sendo alimentada pela Santa Confissão, pela Sagrada Eucaristia que nós recebemos, que é a fortaleza do nosso interior. Não podemos desanimar. Os cristãos vivem e vão viver até a volta de Cristo, no momento derradeiro da sua manifestação, esses sinais de martírio, de perseguição, de crítica, de contestação a tudo aquilo que é o conteúdo da nossa fé. A gente precisa ser firme, nós não podemos esmorecer. E a palavra de Deus nos ensina, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Vamos a um trechinho do Evangelho da missa de hoje. A igreja propõe para nós Mateus 2, 13 a 18. No final do Evangelho, no versículo 18, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Esta passagem da Sagrada Escritura quer nos ajudar a entrar neste mistério da perseguição que Herodes realizou contra as crianças, com a finalidade de eliminar o menino Deus, que ele entendia como sendo um opositor ao sistema daquela época. Toda essa matança dos inocentes nos lembra a importância que nós devemos dar na proteção das nossas crianças. Protegê-las é dever do pai e da mãe, dos que são responsáveis pelas crianças, protegê-las contra os Herodes dos nossos tempos, que está aí através da mídia, através dos jogos eletrônicos que vão viciando as crianças, através de filmes e outras programações que se tem muito acesso à internet, que vão obstruindo o olhar e o sentir das crianças em relação a Deus. Os pais, os responsáveis, têm sobre os ombros o grande dever de formar seus filhos para a verdade, para a luz. Os tempos não são muito fáceis. Nós precisamos ter um cuidado, uma atenção permanente com o cuidado das nossas crianças. O cuidado para que não haja os abusos sexuais, a pedofilia, que é uma miséria que cresce cada vez mais na nossa sociedade, infelizmente, e um abuso sexual, uma prática de pedofilia, arrasa com a vida das pessoas para sempre. Leva muito tempo e muito trabalho para que a pessoa possa superar esses traumas. Por isso, cuidado dos pais, dos responsáveis, é uma grande exigência. E o cuidado com os filmes, o cuidado com os jogos eletrônicos, o cuidado com o que as crianças, os adolescentes acessam na internet. A gente vê que hoje os pais vão dando celulares, computadores para os seus filhos, como se eles fossem uma espécie de sossego para os pais, pois a criança está
intertida com estes aparelhos, com estes filmes e jogos, então os pais podem ficarem sossegados. Aí mora o perigo. A criança facilmente começa a entrar em lugares, em sítios da internet que pode comprometer a sua inocência. O grande problema nosso é a quebra da inocência das crianças. Nós queremos fazer com que nossas crianças sejam adultos antes do tempo. A criança precisa desse espaço para brincar, para tomar conhecimento das realidades, para serem formadas, orientadas e ter o seu caráter já bem alicerçado logo no início. E às vezes essa preocupação ela vai passando. Nós não temos esta consciência da necessidade de formar as nossas crianças e de mantê-las na sua inocência. Não podemos adiantar as coisas. A gente precisa acompanhar a toada do tempo. A criança precisa ser tratada, conduzida, formada como criança, não como adulto. Que Deus livre as nossas crianças de todos os perigos deste mundo, a violência, todas estas maldades que a rede mundial de computadores tem produzido em desfavor do crescimento das nossas crianças. E orar pelas crianças. Um pai e uma mãe cuidadoso, zeloso, forma seus filhos para Deus. Forma seus filhos no mistério. Anuncia-lhes as verdades do Evangelho. Os primeiros evangelizadores e catequistas são os pais. O que adianta você dar tudo para os seus filhos, mas não dar o essencial, que é a fé, o amor a Deus, o respeito e o bom caráter. Zelemos das nossas crianças para que os Herodes dos nossos tempos não as ataquem e estrangulhem a sua vida interior, a sua vida espiritual. Vamos à nossa oração. Pai de bondade, Deus de amor e de poder, eu quero orar neste momento, Senhor, pelas nossas crianças. Abençoa todas as crianças, aquelas que ainda se encontram no seio de suas mães, aguardando o momento feliz do nascimento. Abençoa, Senhor, as crianças das nossas famílias, da nossa igreja, das nossas escolas. Que as nossas crianças, ó Pai, sejam protegidas pelo Teu olhar, através do olhar dos seus pais e dos seus responsáveis. Abençoa as crianças doentes, as crianças cancerosas, que passam por grandes provações. Abençoa, Senhor, as crianças com deficiência, autistas, com síndrome de Down e outras doenças estranhas e difíceis. Que estas crianças sejam evangelhos vivos para seus familiares. Dai, Senhor, paciência ao pai, à mãe, aos cuidadores, aos que cuidam das crianças, para que possam escutá-las e auxiliá-las na formatação do seu caráter. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Amém. Pela intercessão dos santos inocentes mártires, venha sobre todas as nossas crianças e seus familiares a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.